Capítulo 28. Rebelião em Éfeso. Por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo. Ali, ele fundou uma igreja próspera e dessa cidade o evangelho se espalhou por toda a Ásia, entre judeus e gentios. O apóstolo então decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Atos capítulo 19, verso 21. Em harmonia com esse plano, ele enviou à Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Mas, sentindo que a cidade de Éfeso ainda precisava da sua presença, ele decidiu ficar ali até depois do Pentecostes. No entanto, logo ocorreu um evento que o fez ir embora mais cedo do que o planejado. Uma vez por ano eram realizadas as cerimônias especiais em Éfeso para honrar a deusa Diana. Elas atraíam um grande número de pessoas. Esse período de festividades foi um momento difícil para aqueles que haviam se convertido recentemente à fé. Os cristãos que se reuniam na escola de Tirano estavam claramente em desarmonia com a ocasião festiva e as pessoas os atacaram com zombarias e insultos. Os esforços de Paulo fizeram com que o culto pagão sofresse um grave retrocesso e houvesse uma queda notável na audiência no festival nacional e no entusiasmo dos adoradores. A influência dos ensinos de Paulo se estendeu muito além dos conversos. Muitos que tinham rejeitado as novas doutrinas ainda haviam adquirido conhecimento suficiente para perder toda a confiança em seus deuses pagãos. Havia também outro motivo de insatisfação. Um negócio lucrativo tinha se desenvolvido por meio da venda de santuários em miniatura e imagens, moldados segundo o templo e a imagem de Diana. Aqueles que trabalhavam nessa atividade viram seus lucros encolherem e todos culparam o ministério de Paulo pela mudança indesejada. Demétrio, um fabricante de miniaturas de prata no templo, reuniu os operários dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Rumores sobre esse discurso circulavam rapidamente e em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. Atos capítulo 19, verso 29. As pessoas procuraram por Paulo, mas o apóstolo não pôde ser encontrado. Seus irmãos cristãos rapidamente o tiraram daquele lugar. Deus enviou anjos para proteger o apóstolo. Seu tempo de morrer como Marte ainda não havia chegado. Quando não conseguiram encontrar o objeto da sua ira, a multidão prendeu os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco, e o povo foi às pressas para o teatro com eles. Em defesa da verdade, Paulo não estava longe e logo soube do perigo em que seus amigos se encontravam. Desprezando a própria segurança, ele queria ir ao teatro imediatamente para falar com os manifestantes, mas os discípulos não o permitiram. Atos capítulo 19, verso 30. Eles esperavam que nada sério acontecesse a Gaio e a Aristarco. Porém, se o apóstolo aparecesse ali, despertaria os piores sentimentos da multidão e seria humanamente impossível salvar sua vida. Uma mensagem vinda do teatro finalmente convenceu Paulo a não ir. Seus amigos lhe enviaram um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. O tumulto lá no teatro estava ficando cada vez mais forte. A assembleia estava em confusão. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Os judeus, ansiosos para mostrar que não simpatizavam com Paulo nem com sua obra,
trouxeram alguém do próprio povo para falar à multidão. Escolheram um orador chamado Alexandre, artesão que trabalhava com cobre. Paulo mais tarde disse que esse homem tinha lhe feito muito mal. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 14. Alexandre aplicou todas as suas energias para concentrar a ira do povo exclusivamente em Paulo e em seus companheiros. A multidão, vendo que ele era judeu, empurrou-o para o lado, e todos com uma só voz gritavam por cerca de 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Finalmente houve um momento de silêncio. Então, o escrivão da cidade chamou a atenção da multidão, já que ele era um oficial importante do governo. Ele mostrou que não havia motivo para aquele tumulto e apelou à razão do povo. Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Em seu discurso, Demétrio revelou a verdadeira causa do tumulto e também de grande parte da perseguição que acompanhava os apóstolos. Há o perigo de nossa profissão perder sua reputação. A propagação do evangelho colocou em risco o negócio da fabricação de ídolos. O lucro dos sacerdotes e artesãos pagãos estava em jogo. A decisão do escrivão e de outros na cidade tinha confirmado, diante do povo, que Paulo era inocente de qualquer ato ilegal. Deus tinha levantado um grande oficial da cidade para inocentar seu apóstolo e manter a multidão sob controle. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por preservar sua vida e porque o cristianismo não tinha sido desonrado pelo tumulto em Éfeso. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Atos, capítulo 20, verso 1. Oprimido e abandonado. O ministério de Paulo em Éfeso envolveu trabalho constante, muitas dificuldades e angústia profunda. Ele havia ensinado as pessoas publicamente e de casa em casa, orientando-as e advertindo-as. Paulo sofreu oposição dos judeus em todos os momentos. Enquanto enfrentava oposição, ele carregava um pesado fardo no coração por todas as igrejas. Notícias de apostasia em algumas igrejas lhe causaram profunda tristeza. Ele passou muitas noites sem dormir, orando com fervor, quando soube de como as pessoas estavam tentando desfazer seu trabalho. Quando tinha oportunidade, ele escrevia para as igrejas, corrigindo-as, dando conselhos, advertências e ânimo. Nas cartas, ele às vezes dava vislumbres de seus sofrimentos no serviço de Cristo. Surras e prisões, frio, fome e sede, perigos em terra e mar, na cidade e no deserto, de seus compatriotas, dos pagãos e dos falsos cristãos. Tudo isso ele suportou pelo Evangelho. Ele foi difamado, insultado, tornou-se o lixo do mundo. Foi perturbado, perseguido, pressionado de todos os lados. Expôs-se a perigos o tempo todo, sempre entregue à morte por amor a Jesus. O corajoso apóstolo quase desanimou. No entanto, ele olhava para o Calvário e, com um novo entusiasmo, prosseguia, espalhando o conhecimento do Jesus crucificado. Paulo estava trilhando o caminho ensanguentado que Cristo havia percorrido antes dele. Não queria se livrar da luta, até que chegasse a hora de colocar sua armadura aos pés do Redentor. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão?
ansiedade, estresse pós-traumático, entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos. Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.